Pro rubro-negro que reclamava que os reforços não vinham, ele veio. Olha ele aí. Vinha, não vinha, ele veio. E a gente vai falar sobre isso já nesse início do nosso Sport Center. Pedro Henrique Torres chegando com as informações. Valeu, pessoal. O Flamengo segue em busca de reforços para a temporada 2024. E aí, desta vez, acertou uma contratação desejada pela torcida rubro-negra. Substituto de Felipe Luiz, que se aposentou no fim do ano passado, agora atual técnico da equipe Sub-17 do Flamengo. Quem vai ser esse substituto? Lateral esquerdo Vinha. Estava no Sassuolo da Itália, pertencia à Roma da Itália também. Então o Vinha, uruguaio, vai ser esse substituto. De acordo com a apuração do nosso site espn.com.br, o Flamengo vai pagar 8 milhões de euros com possibilidade de mais 1 milhão de euros de bônus caso o Flamengo conquiste Brasileiro e também Libertadores, 500 mil euros para cada competição caso o Flamengo tenha sucesso. Vai ter que pagar um pouco a mais por esse jogador. O Flamengo já desejava há bastante tempo, a Roma batia o pé, gostaria de receber 10 milhões de euros. Um bônus pode se aproximar ali do valor desejado pelos italianos. Então foram conversas durante essa semana de Bruno Spindel e também Marcos Braz. Estavam lá os dirigentes do futebol do Flamengo no Velho Continente. Vão seguir por lá tentativas ainda de Luiz Henrique, atacante que joga pelo lado direito do campo, está no Betis, mas o Betis não quer inicialmente conceder por empréstimo o jogador, nem mesmo com opção de compra. Deseja apenas uma negociação em definitivo. E aí depois os dirigentes devem seguir por outros países da Europa. Olha aí! Mengão Enquanto nos isso, States. jornada dupla dentro de campo. Flamengo no domingo encara o Philadelphia Union em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, onde está realizando a pré-temporada, às 16 horas de Brasília. Todo o time sob o comando, claro, de Tite, é o elenco principal que está nessa pré-temporada. Aqui no Brasil, mais especificamente em João Pessoa, na Paraíba, o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Vai mandar esse jogo em João Pessoa, aí os jogadores sob o comando de Mário Jorge. Top! Muito bem, na tela pra gente aí o comparativo de Ayrton Lucas e Matias Vinha. Liga Nacional de cada um nesta última temporada. Pro Ayrton, em 35 jogos, 82,9% ele foi titular, 74,1 minutos por jogo. São 4 gols, 3 assistências e 2,1 cruzamentos por jogo. Do lado do Vinha, em 15 partidas, ele foi titular em 86,7%. 67,9 minutos por jogo, não marcou nem o gol, também deu 3 assistências, 1,9 cruzamentos por jogo. Zupa, a gente fala... Olha só, galera. A questão, se a maneira de olhar for apenas pela qualidade técnica, eu acho que é uma disputa aberta. E eles são jogadores diferentes. Eu, particularmente, tecnicamente falando, prefiro o Ayrton Lucas ao Matias Vinha. Acho o Matias Vinha um bom lateral, não acho um lateral tão acima da média, um jogador tão espetacular assim. Acho ele bom jogador, acho ele talvez aí no nível do Ayrton Lucas, prefiro um pouco mais o Ayrton. Então, do ponto de vista técnico, é um cara que vem para brigar pela vaga, mas que não acho, que chegaria para tomar conta de maneira incontestável. Mas o segundo viés de olhar sobre essa contratação é a maneira que o Tite vem usando os laterais na sua equipe. E isso vai desde a seleção brasileira. O Tite tentando se modernizar, tentando se adaptar a novas tendências do futebol, encontrar maneiras mais versáteis de fazer seu time jogar, tem utilizado laterais mais por dentro. Por isso também que ele usa o Varela desde o fim do ano passado, porque o Wesley e Mateuzinho são jogadores mais de aquele lateral brasileiro dos anos 90, que vai para a linha de fundo, como é o Ayrton Lucas. O Varela é um lateral que fecha um pouco mais por dentro. Como o Tite vem usando Luiz Araújo de um lado, o Everton Cebolinha do outro, ele vem dando essa amplitude e essa profundidade pelos lados para os pontas. Então os laterais têm um papel um pouco mais de construção. Por isso que o Tite sempre amou de paixão o Felipe Luiz, porque ele era um construtor espetacular por dentro. Na seleção brasileira, o Danilo
Danilo, lateral direito, quando o Brasil tinha a bola, se comportava como um volante. Então ele vem, quando o Flamengo tem a bola, segurando o Eric Pulgar mais como 5 e trazendo os laterais por dentro para liberar Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o Pedro. Então, dentro desse olhar tático, o Matias Vinha talvez tenha vantagem. Talvez ele se encaixe mais dentro daquilo que o Tite gosta. Embora, tecnicamente, eu prefiro o Ayrton Lucas, me parece, para o meu gosto, para a minha análise, um jogador tecnicamente mais trabalhado. Bom para o Flamengo, que tem 2 laterais de muito bom nível, de características diferentes e que podem acender uma briga pela titularidade, o que impede que um deles fique acomodado como dono da posição. No jogo contra o Audax deu para ver muito isso, né? Esse esquema do Tite, eles mais por dentro. Para o Ayrton Lucas, isso isso reprime um pouco o Ayrton Lucas de fazer, mas isso reprime um pouco o jogador. Por isso que eu acho que talvez o Vinha ganhe uma vantagem tática quando ele chegar e se ambientar com todo o trabalho. O Pedro trouxe aí pra gente na reportagem até como foi essa negociação, né? A Roma queria 10 milhões de euros, o Flamengo se propôs a 6, enfim, chegaram ali num denominador comum de 8 milhões de euros, o que dá 42,8 milhões de reais, mais 1 milhão de euros, o que dá 5,3 em reais, em bônus por título, 50% para brasileiro, 50% por Libertadores. Eu não sei se valores chegam a determinar isso, de é necessário que ele seja titular ou usar mais esse cara, mesmo porque acho que com o De La Cruz acontece a mesma coisa, né? Foi um investimento ali, o Flamengo foi lá, pagou, tá aí, mas a gente entende que ele também vai ter que buscar essa vaga. Eu acho que assim, em outros times, o valor da etiqueta seria determinante para entender quem chega com qual atribuição. Agora, no Flamengo, não, porque se você olha o banco do Flamengo, assim, o Flamengo, hoje o Pedro é titular do Flamengo, mas durante boa parte da trajetória do Pedro na Gávea, ou no Ninho, o Pedro foi reserva. Quanto custou o Pedro? Mais de 10 milhões de euros. Quanto custou o Luiz Araújo, que hoje é titular, mas poderia... Quanto custou o Cebolinha, que demorou a conquistar a vaga, o De La Cruz, enfim. Para montar um elenco do nível que o Flamengo monta, você vai gastar bastante, ou fim de contrato, mas você vai gastar bastante para contratar titulares e você vai gastar bastante para contratar reservas, porque a ideia do Flamengo é ter reservas no nível dos titulares. Então, faz parte. E o preço do Matias Vinha é o preço de mercado. Assim, em contratação para tudo sobre o segundo treino do Mengão aqui em Orlando. Fala, meus caras! Para poder viajar lá para João Pessoa para enfrentar amanhã o Nova Iguaçu. Bom, falando ainda de categorias de base, deixa eu falar de uma contratação, porque o Flamengo contratou um volante, né? Trata-se do garoto Fabiano Henrique. Ele tem 18 anos e ele foi o primeiro jogador contratado aí pelo Flamengo, dos que se destacaram na Copinha. Ele jogava no Osasco Audax. Ele já é volante, tem 18 anos. O Flamengo comprou 10% dele e contratou o atleta aí por empréstimo. A ideia do Flamengo é observar de perto o jogador, ver aí se o jogador ele vai render ou não, e quem sabe a gente vai ter um volante no futuro também atuando nas categorias dos profissionais. Agora falar sobre essa informação aqui do zagueiro, antes de eu falar sobre Thiago Alcântara, porque essa notícia agitou muito a torcida. O João Guilherme ontem deu a informação de que o Flamengo estaria indo para a Inglaterra para conversar com o Thiago Alcântara, para entender a situação do jogador, e a gente conseguiu aqui receber a informação do lado do Thiago Alcântara, o que o Thiago Alcântara pensa para o futuro dele. Mas antes, deixa eu falar sobre zagueiro no Flamengo, porque a informação que saiu no jornal americano The Athletic é que o Flamengo está em negociações avançadas para contratar os zagueiros Domingo Duarte, que joga no Getafe da Espanha. A situação é a seguinte: o zagueiro tem 28 anos, está jogando lá, e aí, o que acontece? O Flamengo desistiu, a princípio, retirou, né, a negociação com o Léo Ortiz. E aí o que acontece é que, sem negociar com o Léo Ortiz, o Flamengo vai ter que procurar um novo zagueiro para poder compor o elenco do Mengão. E aí apareceu o nome desse garoto aqui, Fabiano Domingues. Ele tem, como eu disse, né, Domingos Duarte. Fabiano Domingues era o outro. Domingos Duarte, ele é zagueiro que atua pelo Getafe. Essa informação saiu, segundo o The Athletic, aqui nos Estados Unidos. Esperar para ver se essa negociação, ela realmente, se essa informação, ela realmente vai se confirmar.
Como eu disse, eu não consegui apurar sobre essa informação hoje, mas estou passando para vocês aqui que, segundo esse veículo aqui, a negociação ela está avançada. Falar agora sobre Thiago Alcântara, porque aí sim é informação. Até a Raíssa falou sobre isso no Instagram dela, que pessoas ligadas ao Thiago Alcântara afirma que o Thiago Alcântara, nesse momento, não quer vir para o Brasil. Isso não quer dizer que a notícia do João Guilherme não é verdadeira, porque a notícia que o João Guilherme deu foi a seguinte, que o Flamengo iria na Inglaterra para conversar com o Thiago Alcântara. Então, obviamente, essa conversa pode ter acontecido, e aí o Thiago Alcântara, se realmente ele não quiser vir para o Brasil, se realmente ele não quiser vir para o Flamengo, ele vai falar, olha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, me sinto honrado e lisonjeado, mas nesse momento eu não quero voltar para o Brasil, não quero jogar no futebol brasileiro. A informação é que nesse momento o Thiago Alcântara não quer deixar a Europa, que caso ele não permaneça no Liverpool, que eu acho muito difícil, se não me engano o Thiago Alcântara está desde março, 10 meses sem jogar por conta de lesão. Então assim, é muito difícil que o Liverpool, no alto nível de competitividade e tudo que o Liverpool tem, é muito difícil que eles renovem o contrato com o Thiago Alcântara. Mas provavelmente o jogador ele vai procurar um clube na Europa para permanecer jogando no futebol europeu. Então a informação que pessoas ligadas ao Thiago Alcântara passou é que ele quer continuar na Europa, ele não quer vir para o Brasil, ele não quer jogar no futebol brasileiro. É claro que tudo pode mudar. O cara chega lá, conversa com o Marcos Braz, bate um papo, puxa daqui, estica dali, e aquela conversa toda, aquela coisa toda, a negociação anda, o cara vem. Mas o que foi passado é que nesse momento ele não quer vir atuar no futebol brasileiro. Triste, infelizmente. Eu queria muito ver o Thiago Alcântara, um bom jogador, um jogador de qualidade, um jogador que daria, eu falei até hoje de manhã sobre isso, que elevaria o meio-campo do Flamengo, faria o meio-campo do Flamengo voar. Essa é a grande realidade. Faria o meio-campo do Flamengo ficar muito bem, mas, infelizmente, a negociação ela não foi para frente, a negociação ela não aconteceu, e aí cabe agora o Flamengo procurar um novo jogador ou tentar convencer o Thiago Alcântara aí a vir para o Mengão, que também pode acontecer. O Flamengo pode chegar lá, tentar convencer e conseguir convencer o jogador e vir para cá, para o Mengão. Bom, pra gente... Entrou um outro alvo para a Zaga Vídeo de hoje do canal do Nicola, conta detalhes sobre esse atleta que já foi parceiro de Pablo Mari. Fala ainda sobre a negociação agora fechada e oficial entre Roma e Flamengo por Matias Vinha. Falo também sobre uma entrevista de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, a respeito de reforços. Falo para completar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe seu like. Combinado? Por falar em reformulação no Al Ittihad, queria contar que Igor Coronado segue debatendo com os dirigentes do Ittihad sua rescisão de contrato de forma amigável. Esse tem contrato mais longo, ganha 5 milhões de dólares por temporada. Se conseguir a rescisão, vai interessar vários clubes de futebol no Brasil. Para contar para vocês que o novo zagueiro do Flamengo está perto de ser contratado, mas não será Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, nem Joaquim, que pertence ao Santos, dois nomes especulados nos últimos dias. Negociações mais quentes são com Domingos Duarte, 28 anos de idade, português, que pertence ao Getafe da Espanha. A informação foi trazida na manhã desse sábado pelo jornalista espanhol Mário Cortegana. Conversei com uma pessoa próxima ao Domingos Duarte, que tem relações com o zagueiro, que foi formado na base do Sporting, e a pessoa admitiu que as conversas existem. Até por isso, Marcos Braz e Bruno Spindel andaram sumidos em boa parte dessa semana em território europeu. Eles estavam na Espanha e também na Itália, estão viajando lá pelo território europeu atrás de zagueiro diante da dificuldade em fechar com o Léo Ortiz, que era o nome dos sonhos. Red Bull Bragantino pedia 10 milhões de euros, o Flamengo desistiu e avançou na contratação desse atleta. Uma curiosidade, Domingos Duarte formou dupla de zaga ao lado de Pablo Mari no Deportivo. Vale a lembrança que vocês, flamenguistas, certamente sabem, o Pablo Mari fez uma das principais duplas de zaga do Flamengo nos últimos tempos. Em 2019, jogou ao lado de Rodrigo Caio até ser vendido por um caminhão de dinheiro para o Arsenal. Depois que saiu do Deportivo La Coruña, Domingos Duarte esteve no Granada, passou pelo Getafe
E nesse momento, ele é assim, curiosidade, ele vinha como titular absoluto do Getafe, tá desde 2022 por lá, mas nas últimas 3 partidas acabou não saindo do banco de reservas, o que levantou também uma série de dúvidas. Contrato até 2026, avaliado em 3 milhões de euros, operação bem mais barata, mais um estrangeiro chegando ao Fla. Como o rubro-negro não tem tantos estrangeiros assim, como por exemplo o São Paulo, o Internacional, entre outros clubes, nem parece ser um grande problema. Queria saber o que você pensa sobre Domingos Duarte no Flamengo. Você gosta? Use o espaço para comentário, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Flamengo, quero contar para vocês quanto o Fla vai gastar para contratar Matias Vinha, lateral esquerdo. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixa aquele like que é muito importante, ativa as notificações e bora para as notícias aí quentinhas, né, deste sabadão à noite. O futuro do Thiago Alcântara pega torcedores do Flamengo de surpresa, é isso mesmo. O Flamengo segue monitorando fortemente o mercado em busca de bons atletas. Novidades sobre o futuro do Thiago Alcântara pegou os torcedores de surpresa. O clube monitora, né, a situação aí do Thiago Alcântara, doido para contratar aí mais um grande jogador. O Flamengo, né, tenta aí essa peça, né, para deixar o seu elenco mais estrelado e competitivo nas competições de 2024. Passando agora as informações, o meia-campista de 32 anos, já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O Flamengo liberou o Everton Ribeiro com 33 anos, né, e agora pode estar tentando contratar Thiago Alcântara com 32 anos, né? A pergunta que eu quero deixar para vocês é: vale a pena o Flamengo estar investindo em um jogador aí de 32 anos, meus amigos e minhas amigas? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante, beleza? Aí a informação diz o seguinte: o meio-campista de 32 anos está sem entrar em campo desde abril de 2023. O fim do seu vínculo com o Liverpool se aproxima. Por mais que seu contrato esteja na fase final, o meia não está fora dos planos do clube inglês, segundo o jornalista que acompanha os Reds de perto, no caso o Liverpool, de perto, porém as lesões tornam o futuro do atleta um incógnita. Então aí tem um futuro indefinido com a camisa do Liverpool, né? Segundo as informações, Thiago ainda tem o interesse em permanecer no futebol europeu por mais 2 ou 3 anos, fator que complica ainda mais as negociações com o rubro-negro, que mantém o jogador em sua lista de posições, né? Klopp admite que Thiago Alcântara faz falta. O jogador vem sofrendo constantemente com lesões desde a sua saída do Bayern de Munique para o Liverpool. A prova disso é o fato que desde a sua chegada o meio-campista atuou em menos de 50% das partidas com a camisa do Liverpool, isso aí, né, desfalcando a equipe do Reds, né, deixando o Klopp aí com esse desfalque aí em mais de 50% dos jogos, né, em que ele foi contratado. Então, rapaziada, essa aqui é a informação, né? Eu quero saber a sua opinião, meus amigos. Vale a pena o Flamengo estar fazendo esse investimento aí pelo jogador Thiago Alcântara? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante, beleza? Rapaziada, também lembrando, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, que é muito importante aí, né? Para vocês ativar o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos aí diariamente, beleza? Então, rapaziada, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente. E lembrando, rapaziada, graças a Deus conseguimos bater novamente a meta de 100 likes no vídeo passado, e agora eu já conto com a sua ajuda para a gente bater a meta de 100 likes. 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, já amassa o dedo no like, deixa muito like nesse vídeo, amassa o dedo no like e ajuda a gente a bater a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, eu conto com a sua ajuda, deixa muito like, amassa o dedo no like aí pra gente bater a meta de 100 likes. Se Deus permitir, rapaziada, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.